Pontualmente às 8 horas da quinta-feira, estamos aqui para o ao vivo com a Julie. Enquanto vocês vão entrando, né, enquanto todo mundo vai entrando, eu vou retomar um pouquinho o assunto da entrevista de ontem. Oi, Gustavo. Gil também. Eita, muita gente entrando. E eu vou retomar um pouquinho a história da entrevista de ontem, que foi sobre cores, sobre tendências, sobre as cores do ano, e um ponto muito importante. Ai, Carol, saudade! Saudade, amiga. Oi, Gustavo. E um ponto muito importante quando a gente pensa nas tendências, e eu acho que é algo bem interessante a se falar, é que a tendência é algo que pode se confirmar ou não. Carolzinha, muita saudade mesmo. Muita saudade de verdade. Então, a tendência é algo que pode se confirmar ou não. E o que é a tendência? É algo que tende a. Então, de acordo com as pesquisas, nós vamos observando, oi Liz, nós vamos observando o que pode ser apontado, né? Então, existem birôs de estudo que eles vão observando o nosso comportamento e, através do nosso comportamento, eles vão começando a prever quais são as mudanças que esse novo comportamento vai trazer. Algo que ficou muito claro para a gente foi naquela época da pandemia, né? Que a pandemia ela terminou adiantando várias tendências, como, por exemplo, o home office. Não sei se vocês que estão aqui assistindo agora já trabalhavam com home office, hoje conseguem trabalhar de forma híbrida. Mas, por exemplo, até o fato de fazer lives ficou muito mais comum, né? E se tornou uma prática, assim, bem mais fácil de ser realizada depois do isolamento social, porque ainda precisávamos nos comunicar, e adiantou-se uma tendência que já era prevista, do homem conseguir ter mais liberdade geográfica trabalhando através do home office. Gente, só lembrando para quem está online, o tema da live é ao vivo com a Julie. Então, se você tem suas dúvidas com relação ao seu próprio estilo, você tem a possibilidade aqui de ficar online comigo e tirar suas dúvidas. Eu vou te analisar, além de te analisar, eu ainda vou te indicar o que você pode ajustar para que você tenha a imagem que você tanto deseja. É só vocês solicitarem que eu coloco vocês online comigo. Oi, Pati, muita gente conhece. Cláudia Regis aqui, Flávio, Josiane. Então, dos pontos da minha conversa ontem na entrevista foi sobre as tendências desse ano. E com relação além de tecidos, né, e de modelos que a gente já tem visto se apresentar muito, existe uma tendência muito forte, que aí são duas tendências que a gente começa a ver muito forte, de alguns tons mais intensos e também da volta das cartelas mais neutras. Hoje, por exemplo, eu estou usando neutro, um blazer off com uma blusa, um bege meio acinzentado. E essa também é uma forte tendência. Então, nós passamos ali um período bem longo, usando muitas cores, usando muita intensidade, muito brilho. Os tons intensos seguem ainda, mas nós começamos a caminhar para os tons mais neutros. Isso por quê? Porque depois de toda aquela intensidade, aquela empolgação, aquela vontade de sair de casa... achei que tinha pausado aqui. Então, nós começamos a entrar para um aspecto mais minimalista. E aí começa a se apontar várias estéticas, que são estéticas mais minimalistas. A saída dos excessos. E isso também tem muito a ver com o novo momento global, que é onde a Terra, infelizmente, entrou no seu estado de ebulição. Então, a gente sai do aquecimento e entra nesse estado de ebulição. Então, nós começamos a perceber várias mudanças climáticas que já vinham aparecendo também, e elas parecem mais fortes. E tudo isso vai influenciando a forma como nós nos comportamos. Pati dizendo que adora tom intenso. Pati vendeu uma cartela bem intensa, que é a Primavera Brilhante, que é inclusive a cartela que eu queria pra mim. Enfim, mas a minha eu também amo. E a Primavera Brilhante é uma cartela bem viva. E esses tons intensos são tons que eles vão remeter a movimento. Quando a gente vê alguém usando um laranja, um pink, um verde bandeira, o amarelo bandeira, um azul turquesa muito aberto, a sensação que dá é que é de uma pessoa mais extrovertida,
não parece ser uma pessoa tímida, né? Uma pessoa que está totalmente vestida de vermelho. É alguém que tem total consciência que vai ser vista e que vai ser observada em qualquer lugar que chegar. Então, os tons vivos, eles remetem a isso, a essa extroversão, ao movimento, ao dinamismo, deixa a nossa imagem mais dinâmica e transmite essa mensagem automaticamente. Quando nós vamos para aquelas cartelas mais neutras, sobretudo os neutros clássicos, branco, off, marrom em suas variantes, os tons de bege, cinza, nós temos ali também uma sensação de mais discrição. Por quê? Porque são cores que transitam muito bem pelas outras, mas que possuem informações que trazem mais descrição e, dependendo dos modelos, até mais refinamento. Gente, estou aqui prontinha para receber alguém. Estou esperando alguém solicitar para ficar online comigo, para a gente conversar sobre estilo. Enquanto isso, vou conversando sobre outras coisas. Ainda na conversa das cores, tem uma cor que é a Pantone. Ela elencou como a cor do ano, né? A cor tendência do ano. E muito pensando nessa nossa nova fase de buscar o leve. Não sei se vocês sentiram, mas eu senti muito mais intensamente nessa virada essa vontade de todo mundo de uma vida mais leve, até buscar mais dinheiro para ter mais liberdade, para ter mais acessos, para conseguir até trabalhar menos. Muita gente falando em qualidade de vida, em aproveitar o tempo para ficar tranquilo, para ter qualidade de vida. E o que acontece? A cor que a Pantone apontou como a cor do ano é um tom de pêssego, né? O Peach Fuzz. E ele é um tom de pêssego que ele vai trazer leveza, vai trazer proximidade, traz uma sensação até de acolhimento e de um certo aconchego. E tem muito a ver com aquilo que nós estamos buscando. Então, as tendências, elas realmente surgem de acordo com aquilo que nós vamos buscando, mesmo que a gente não tenha percebido ainda. As mudanças começam a acontecer e os grandes birôs de estudo, eles começam a perceber, né, que o próximo passo vai ser aquele. Então, com relação a essa cor que a Pantone lançou, é uma cor que ela provavelmente vai ser vista além do mundo da moda, ela vai ser vista na arquitetura, no design, ela vai se apresentar em muitos momentos e nós vamos tender a vê-la durante esse ano, porque é uma aposta que a Pantone faz. Muitas vezes pode até não pegar na moda, mas essa é uma cor que ela já tem uma relação muito forte com o verão, que é uma estação que nós já estamos. Então, é muito mais fácil que ela realmente surja nesse período e faz parte das cartelas de cores que são esses tons mais leves, mais claros e até mais luminosos. É uma cor que funciona super bem para as cartelas de primavera, ela é bem característica da primavera. Ela está presente no outono suave, as pessoas do outono quente ainda conseguem usar. E nas cartelas de verão, principalmente no verão claro, também é uma cor que funciona super bem, porque ela está ali dentro da primavera e a pessoa do verão claro consegue transitar. Existem algumas cartelas, como o inverno, por exemplo, e até a cartela do outono escuro, que não é tão beneficiada por esse tom. Mas existem as formas de a gente usar, como por exemplo, parte de baixo, né? Não tem na minha cartela, joga na parte de baixo, que funciona. Várias pessoas entrando, e quem quiser ficar online comigo, só solicitar que eu te aceito, tá? Para tirar suas dúvidas com relação à sua própria imagem. E ainda dentro desses tons, né, outro tom que também a gente tem visto se apresentar muito forte nas tendências é o vermelho. O vermelho para a roupa, o vermelho no batom. E inclusive eu show de batom vermelho hoje. E tem até aquela história, né? Tem muita gente que olha e faz, eu acho super bonito o batom vermelho e não funciona comigo. E nesse caso, nós temos que identificar qual é o seu tom de vermelho. O vermelho é uma cor que funciona para todo mundo, mas tem algumas pessoas que se beneficiam mais com um vermelho mais rosado, outras com um vermelho mais escuro, outras com um vermelho mais vivo, como eu. Então, nós temos que identificar também qual é a tonalidade que mais se encaixa para você. Porque muitas vezes nós tentamos usar um tom específico, não fica bom, e aí a gente já decide que, já resolve que nenhum tom de vermelho fica bom para mim.
E dentro desse tom, ele pode se apresentar no batom, como eu falei, pode se apresentar também nas peças, inclusive nos acessórios. E acessório é uma possibilidade maravilhosa para quando nós queremos trazer, por exemplo, uma cor da tendência. Então, eu posso até não gostar da cor do ano, né? Vamos supor que eu não estivesse gostando da cor que a Pantone apontou, mesmo sabendo que ela é uma tendência. E aí, nesse caso, ao invés de investir em uma peça de roupa, que vai ser um investimento provavelmente mais caro, eu posso investir em algum acessório, um brinco, um anel, uma bolsa, um cinto. Algo que seja um pouquinho menor, com um investimento um pouquinho mais baixo, para que eu possa usar tranquilamente, tendo sempre em mente se aquilo vai combinar com as outras peças e os outros tons que eu tenho no meu armário, para começar a construir um guarda-roupa inteligente, que na live da semana passada eu até falei sobre ele. Guarda-roupa inteligente é aquele que as peças se combinam entre elas. Então, quando nós temos essa possibilidade de guarda-roupa, fica muito mais fácil conseguir multiplicar os tons que estão no guarda-roupa. Gente, estou sentindo vocês tímidos hoje. Eu vou concluir aqui o meu assunto sobre as cores e esse resuminho da entrevista da semana passada, já que vocês estão meio tímidos. Eu concluo o assunto e aí eu encerro a live. Mas só para concluir, né, fechando aqui esse assunto, outro ponto muito importante em tendências, e falando das cores, nós acabamos de sair do Réveillon, então os metalizados estavam bem fortes. Não só o dourado, mas o prata, o rose gold, os tons acobreados, tudo que tinha muito brilho. Com relação ao brilho, o brilho também da madrepérola, e glitter, as pedrarias, estava tudo muito forte nesse Réveillon. A gente já via também essa tendência, já vinha, e essa tendência ela continua. E para você que fez o investimento nessas peças e acha que não vai conseguir mais usar, aproveita que está chegando aí o carnaval. É um ótimo momento para colocar todo esse brilho para fora. Nós não temos mais essa alimentação do brilho no dia a dia. Dá para se trazer um brinco, um anel, às vezes até realmente a roupa, dependendo do ambiente que você vai estar. Você consegue trazer essa peça de roupa, esse acessório que é mais intenso, que é mais brilhoso, que é metalizado. Mas se você não se sente tão à vontade assim, carnaval é um ótimo momento para você utilizar essa peça e essa peça ter cada vez mais uso. E dentro desse uso, nós também temos que lembrar que quanto mais nós usamos uma peça, significa que melhor foi o investimento feito. Aquela peça que simboliza um bom investimento é a peça que eu consigo usar mais de uma vez. Existem algumas peças que é o que a gente chama de peça statement, que é uma peça realmente de impacto. E termina que essa peça de impacto, ela fica muito marcada na nossa memória. É uma peça que ela sozinha já declara algo. Então, ela tem tanta personalidade própria que ela fica marcada. É uma peça que normalmente nós usamos um pouco menos. Mas quando nós adquirimos a peça statement, nós já temos consciência que ela é a peça estrela no guarda-roupa. É aquela peça de destaque no guarda-roupa. E que ela vai ser usada naquele momento que nós queremos mais impacto, que nós queremos levar essa diferenciação para a nossa imagem. Fora as peças statements, que também devem ser usadas mais de uma vez, lógico que ela não vai ser usada com tanta frequência, mas no geral nós devemos trazer para o nosso guarda-roupa peças que nós vamos usar várias vezes. Quanto mais nós conseguimos usar essa peça, mais significa que nós fizemos um investimento assertivo, porque nós vamos ter conseguido entender que aquela peça ela projeta o que nós desejamos, que transita pelos ambientes que nós queremos e que combina com outras peças que nós temos. E assim nós conseguimos entender se o nosso guarda-roupa está mais inteligente ou não. Então eu vou deixar para vocês esse questionamento. Olhando bem para o seu guarda-roupa, você consegue perceber essa unidade nas suas produções? Você consegue perceber que você mistura as suas peças de uma forma que parece que você tem até bem mais roupa do que o que você tem de fato? Se você não sente isso com relação ao seu guarda-roupa, próxima quinta-feira eu estarei aqui de novo
pronta para te receber ao vivo, para tirar suas dúvidas com relação à sua imagem, com relação à construção que você quer fazer para você. E fora isso, o meu Insta está recheado de conteúdos interessantíssimos que você pode maratonar para aprender um pouquinho mais sobre a sua imagem e a importância dela. Então eu vou me despedindo de vocês por hoje. Espero vocês próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, para o nosso papo sobre imagem e sobre como é que eu vou conseguir te ajudar a construir a imagem que você deseja. Beijos, uma ótima noite e um ótimo restinho de semana.